O silêncio pesado do corredor foi quebrado pelo som estridente de papéis se espalhando pelo chão de mármore. Helena sentiu o coração disparar quando viu os documentos confidenciais deslizarem como folhas secas por toda a extensão do piso impecável que ela mesma havia lustrado minutos antes. O carimbo vermelho sigiloso parecia gritar em cada página que agora jazia, espalhada aos seus pés. Mas que diabos! A voz cortante ecoou pelo corredor como um chicote. Helena ergueu os olhos lentamente, seus dedos tremendo enquanto tentava reunir os papéis. Ali, parado na porta de seu gabinete como uma estátua de mármore vestida de terno italiano, estava o juiz federal Alexandre Monteiro. Seus olhos escuros a perfuraram com uma intensidade que fez Helena sentir como se estivesse sendo julgada ali mesmo, no corredor frio do Tribunal Regional Federal. A atmosfera no tribunal naquele momento era sufocante. O ar-condicionado zumbia baixinho, mas parecia incapaz de dissipar a tensão que se formara entre a jovem faxineira e o magistrado mais temido da instituição. Helena, com seus 22 anos e o uniforme azul marinho que parecia grande demais para seu corpo franzino, representava tudo o que Alexandre desprezava: desorganização, vulnerabilidade, fragilidade. Levante-se! A ordem foi dada em tom baixo, mas carregava uma autoridade que fez Helena se erguer imediatamente, os papéis ainda desorganizados em suas mãos trêmulas. Ela podia sentir os olhares curiosos dos servidores que começavam a se aproximar, atraídos pelo tumulto inusitado no andar da mais alta corte do edifício. Alexandre deu 2 passos em direção a ela, suas pegadas ecoando como martelos no mármore. Era um homem alto, provavelmente com seus 42 anos bem vividos, ombros largos que preenchiam perfeitamente o corte impecável de seu terno cinza chumbo. Seus cabelos escuros, levemente grisalhos nas têmporas, estavam penteados para trás com precisão militar. Mas eram seus olhos que mais impressionavam, castanhos escuros, quase negros, que pareciam capazes de desvendar qualquer mentira ou fraqueza. — Como se chama? Perguntou ele, parando a menos de 1 metro de distância. Helena engoliu em seco. Podia sentir o perfume masculino dele, algo caro e discreto que contrastava violentamente com o cheiro de produtos de limpeza que sempre a acompanhava. — Ah, Helena, senhor. Helena Santos. Helena Santos, repetiu ele como se estivesse decorando o nome para anotá-lo em alguma lista de pessoas a serem demitidas. Há quanto tempo trabalha aqui? É meu 2º dia, senhor. Um murmúrio correu entre os servidores que agora formavam um pequeno círculo de Alexandre curiosos. Ergueu a mão. Um gesto simples que foi suficiente para fazer o silêncio voltar a reinar absoluto. Ele tinha esse poder sobre as pessoas, uma presença que comandava respeito, ou talvez medo. Helena não conseguia distinguir direito. 2º dia, murmurou ele, mais para si mesmo do que para ela. E já conseguiu espalhar documentos sigilosos pelo corredor. Helena sentiu as lágrimas se formarem em seus olhos, mas as segurou com toda a força que tinha. Não podia chorar. Não aqui, não na frente de todas essas pessoas importantes, não no 2º dia de um emprego que ela havia lutado tanto para conseguir. Pensou em Lucas, seu irmão mais novo, que dependia do salário dela para continuar o tratamento. Foi um acidente, senhor. Conseguiu murmurar, sua voz saindo mais fraca do que gostaria. Eu escorreguei um pouco e... Acidentes, interrompeu Alexandre, dando mais um passo em direção a ela. São luxos que não podemos nos dar neste tribunal. Estes documentos, ele apontou para os papéis ainda desorganizados em suas mãos, contêm informações que podem afetar a vida de milhares de pessoas. Um processo que pode mudar o rumo de uma empresa inteira, decidir o futuro de famílias.
E você os espalha pelo chão como se fossem panfletos de supermercado. Cada palavra era proferida com uma precisão cirúrgica, cada sílaba pesada de autoridade e desprezo mal disfarçado. Helena se sentiu diminuindo, como se estivesse encolhendo ali mesmo, na frente de todos. Ela nunca havia se sentido tão pequena, tão insignificante. "Eu peço desculpas, senhor", disse ela, finalmente conseguindo reunir coragem para levantar os olhos e encará-lo. "Eu prometo que não vai acontecer de novo." Foi nesse momento que algo estranho aconteceu. Alexandre, que estava preparado para dar a reprimenda final, que selaria o destino profissional da jovem, encontrou-se com o olhar dela. Não era um olhar desafiador ou insolente, era o olhar de alguém que estava genuinamente arrependida, alguém que sabia que havia cometido um erro e estava disposta a fazer qualquer coisa para corrigi-lo. Havia algo nos olhos castanho claros de Helena que o pegou desprevenido, uma mistura de determinação e vulnerabilidade que ele não esperava encontrar. Por uma fração de segundo, Alexandre sentiu algo que não sentia há anos: hesitação. Aquele olhar o fez lembrar de algo que ele havia escolhido esquecer há muito tempo, algo sobre humanidade e compaixão que ele havia deliberadamente enterrado sob camadas de protocolo e profissionalismo. "Doutora Carla", chamou ele, sem desviar os olhos de Helena. Uma mulher de meia idade, impecavelmente vestida, se aproximou imediatamente. "Certifique-se de que os documentos sejam reorganizados adequadamente e verifique se nenhum foi danificado." "Sim, doutor Alexandre." Ele finalmente desviou o olhar de Helena e se dirigiu aos curiosos que ainda observavam a cena. "Creio que todos têm trabalho a fazer", disse ele, e imediatamente o pequeno grupo se dispersou, fingindo urgência em suas atividades. Alexandre voltou-se para Helena uma última vez. Ela ainda estava ali, imóvel, segurando os últimos papéis contra o peito, como se fossem tesouros perdidos que havia encontrado. "Da próxima vez", disse ele, sua voz ligeiramente mais baixa, quase confidencial, "seja mais cuidadosa. Este tribunal não tolera incompetência, mas todos merecem uma segunda chance." E com isso, ele se virou e caminhou de volta para seu gabinete, deixando Helena sozinha no corredor, ainda processando o que havia acabado de acontecer. Não foi até a porta se fechar atrás dele que ela percebeu que estava prendendo a respiração. "Doutor." Alexandre Monteiro era conhecido em todo o Tribunal Regional Federal como o Juiz de Gelo. Aos 42 anos, havia construído uma reputação baseada em competência impecável, decisões justas, porém inflexíveis, e uma capacidade impressionante de manter distância emocional de qualquer caso, por mais tocante que fosse. Sua sala no 15º andar do edifício era um reflexo perfeito de sua personalidade. Parede cinza claro, móveis de mogno escuro, 2 estantes repletas de códigos jurídicos organizados por assunto e data, e uma única foto em moldura de prata sobre a mesa, uma imagem dele no dia de sua posse, sozinho, sério, olhando diretamente para a câmera com a mesma expressão que usava no tribunal. Ele havia chegado àquela posição através de méritos incontestáveis. Formado em Direito pela Universidade de São Paulo, com as mais altas honrarias, pós-graduado em Direito Constitucional, mestre em Direito Administrativo, havia passado nos concursos mais difíceis do país, sem jamais ter ficado fora do top 3. Sua carreira era uma sucessão de vitórias, promoções merecidas e reconhecimentos profissionais. Mas havia um preço para toda essa excelência. Alexandre havia escolhido deliberadamente não se envolver emocionalmente com nada nem ninguém. Não tinha família próxima. Seus pais haviam morrido em um acidente de carro quando ele estava na faculdade, e ele era filho único.
Não tinha amigos íntimos, apenas colegas profissionais com quem mantinha relações cordiais, mas distantes. Não namorava há mais de 3 anos, desde que terminou o relacionamento com a promotora Fernanda Reis, que havia se cansado de competir com os processos pelo tempo e atenção dele. Sua rotina era meticulosamente planejada. Acordava às 5 da manhã, corria 8 quilômetros no parque próximo ao seu apartamento, tomava banho, vestia-se impecavelmente, tomava o café preparado pela empregada que vinha 3 vezes por semana e chegava ao tribunal exatamente às 7h15. Trabalhava até às 19 horas. Voltava para casa, jantava algo leve enquanto revisava processos e dormia às 22 horas. Fins de semana eram dedicados a leituras jurídicas, preparo de sentenças e, ocasionalmente, algum evento social obrigatório. Era uma vida ordenada, previsível, eficiente. E ele gostava assim. Não havia espaço para surpresas, para imprevistos, para acidentes como o que havia presenciado no corredor. Helena Santos, por outro lado, havia chegado ao tribunal através de um caminho muito diferente. Aos 22 anos, ela carregava responsabilidades que muitos só conheciam décadas mais tarde. Filha de Dona Maria, uma costureira que trabalhava em casa, e de seu João, um mecânico que havia perdido o emprego em uma oficina 3 anos antes e agora fazia biscates para sobreviver, Helena era a única fonte de renda estável da família de 4 pessoas. O emprego no tribunal havia chegado através de uma amiga de sua mãe que conhecia alguém que sabia de uma vaga na empresa terceirizada responsável pela limpeza do edifício. Helena havia passado 2 semanas estudando sobre o funcionamento de tribunais, decorando nomes de cargos e hierarquias, praticando sua postura e sua fala. Ela sabia que aquele emprego era mais do que uma oportunidade. Era uma necessidade. Lucas, seu irmão mais novo de 15 anos, havia sido diagnosticado com uma condição que requeria acompanhamento médico constante e medicações caras. O Sistema Único de Saúde cobria parte do tratamento, mas havia lacunas que só podiam ser preenchidas com recursos próprios. Helena havia deixado os estudos no 2º ano do ensino médio para trabalhar e ajudar a família, mas nunca havia desistido do sonho de voltar a estudar algum dia. Ela morava com a família em uma casa simples na periferia da cidade, a 2 horas de ônibus do centro onde ficava o tribunal. Acordava às 4 da manhã para conseguir chegar ao trabalho no horário, pegava 2 conduções diferentes e repetia o percurso no fim do dia, mas não reclamava. Helena havia aprendido desde cedo que reclamar não mudava a realidade. Trabalho duro e determinação, sim. Na noite após o incidente com os documentos, Helena chegou em casa mais tarde que o normal. Havia ficado 2 horas extras, ajudando a reorganizar os papéis e certificando-se de que tudo estava perfeito. Não havia recebido pagamento pelas horas extras, mas não se importou. Queria provar que merecia estar ali. "Como foi o trabalho, filha?" perguntou Dona Maria quando Helena entrou na cozinha pequena, mas impecavelmente organizada. Helena hesitou por um momento. Sua mãe já carregava preocupações suficientes. Não precisava saber sobre o incidente. "Foi bom, mãe. Estou aprendendo muito." "E as pessoas de lá? São gentis com você?" Helena pensou no olhar penetrante do doutor. Alexandre, na forma como ele havia falado com ela, na sensação de estar sendo julgada e achada em falta. "São profissionais", respondeu ela, que era sua forma de dizer a verdade sem preocupar a mãe. Naquela noite, enquanto ajudava Lucas com a medicação da noite, Helena não conseguia tirar da cabeça a imagem do juiz. Havia algo nele que a intrigava, algo além da autoridade óbvia e da postura intimidadora. Por um momento, quando seus olhares se encontraram, ela teve a impressão de ter visto algo diferente, uma fagulha de humanidade por trás da máscara profissional.
Mas talvez fosse apenas sua imaginação. Pessoas como o Dr. Alexandre Monteiro viviam em um mundo completamente diferente do seu. Ele provavelmente nem se lembraria de seu nome no dia seguinte. Do outro lado da cidade, no apartamento de cobertura com vista para o parque, Alexandre estava tendo dificuldades para se concentrar na leitura de um processo complexo sobre direitos trabalhistas. Normalmente, ele conseguia absorver páginas e páginas de jurisprudência sem esforço, mas naquela noite as palavras pareciam dançar na página. Ele se levantou da poltrona de couro e caminhou até a janela. A cidade se estendia lá embaixo, milhares de luzes piscando como estrelas terrestres. Cada luz representava uma vida, uma história, uma luta diária que ele raramente parava para considerar. Seu mundo era feito de leis, precedentes, argumentações e sentenças. Era um mundo limpo, organizado, onde cada problema tinha uma solução jurídica e cada conflito podia ser resolvido através da aplicação correta da legislação. Mas por algum motivo, ele não conseguia parar de pensar no olhar da jovem faxineira. Havia algo naqueles olhos castanho claros que o incomodava, que perturbava a ordem cuidadosamente construída de seus pensamentos. Era como se ela houvesse plantado uma pequena semente de inquietação em sua mente, algo que estava começando a crescer e se espalhar de formas que ele não conseguia controlar. Alexandre balançou a cabeça, irritado consigo mesmo. Era ridículo. Ele havia dedicado sua vida inteira a manter o controle emocional, a não se deixar afetar por fatores externos irrelevantes. Uma funcionária da limpeza que havia cometido um erro menor não deveria ocupar nem um segundo de seus pensamentos. Voltou para a poltrona e forçou-se a se concentrar no processo. Mas mesmo enquanto lia sobre direitos trabalhistas e jurisprudências aplicáveis, uma parte de sua mente continuava voltando para aquele momento no corredor, para a forma como Helena havia segurado os papéis contra o peito, para o tremor quase imperceptível em sua voz quando ela pediu desculpas. Pela primeira vez em anos, Alexandre Monteiro foi dormir sem conseguir resolver completamente um problema que estava em sua mente. E isso o incomodou mais do que ele estava disposto a admitir. Os dias seguintes no tribunal passaram em uma rotina cuidadosamente coreografada de evitação mútua. Helena chegava mais cedo, saía mais tarde e planejava suas atividades de limpeza de forma a minimizar qualquer possibilidade de encontrar o Dr. Alexandre Monteiro pelos corredores. Não que ele tivesse dado qualquer indicação de que se lembrava do incidente. Pelo contrário, nas duas ocasiões em que seus caminhos se cruzaram brevemente, ele passou por ela como se ela fosse parte da mobília, invisível e irrelevante. Alexandre, por sua vez, havia retomado sua rotina com determinação renovada. Acordava no mesmo horário, seguia os mesmos rituais, tomava as mesmas decisões com a mesma precisão cirúrgica de sempre. Se alguém perguntasse, ele diria que o pequeno incidente com a funcionária da limpeza havia sido completamente esquecido, arquivado em algum canto de sua mente, junto com centenas de outras ocorrências menores que faziam parte do funcionamento de qualquer instituição grande. Mas a verdade era mais complexa do que ele estava disposto a admitir, mesmo para si mesmo. Era quinta-feira de manhã, quando Helena estava limpando o banheiro feminino do 15º andar, um local que ela havia especificamente escolhido para suas atividades, porque sabia que o Dr. Alexandre jamais apareceria por lá. Ela estava passando pano no espelho quando ouviu vozes vindas do corredor. Duas mulheres conversavam em tom baixo, mas na acústica do banheiro vazio, cada palavra chegava até ela com clareza cristalina. Não sei o que deu nele. Está mais carrancudo que o normal, se é que isso é possível. O Dr. Alexandre sempre foi assim, Carla. Você trabalha com ele há quanto tempo mesmo?
5 anos, e posso te garantir que algo mudou. Ontem ele me pediu para refazer um relatório 3 vezes. 3 vezes! E não havia nada errado com o relatório. Helena reconheceu a voz da doutora Carla, a mesma mulher que havia ajudado a reorganizar os documentos alguns dias antes. Ela diminuiu o ritmo de sua limpeza, tentando não fazer barulho. Talvez seja estresse. Ele está com aquele caso complexo da construtora, não está? Não é estresse profissional. Eu conheço o estresse profissional dele. Ele fica mais focado, mais eficiente. Isso é diferente. É como se ele estivesse distraído, mas tentando muito esconder isso. Distraído? O Dr. Alexandre Monteiro? Eu sei como soa. Mas ontem eu entrei na sala dele para entregar uns documentos e ele estava olhando pela janela, completamente perdido em pensamentos. Quando me viu, ficou irritado consigo mesmo, como se tivesse sido pego fazendo algo que não deveria. As vozes começaram a se afastar, mas Helena ainda conseguiu ouvir o final da conversa. Acha que pode ser alguma mulher? O Dr. Alexandre e mulheres? Por favor, Márcia, ele seria capaz de transformar uma declaração de amor em uma peça jurídica. Helena ficou parada diante do espelho por alguns minutos, depois que as vozes desapareceram completamente. Era impossível que as mudanças no comportamento do juiz tivessem qualquer relação com ela. Mas mesmo assim, uma pequena parte de sua mente não conseguia parar de se perguntar. Naquela mesma tarde, enquanto Alexandre revisava um processo sobre direitos de propriedade intelectual, ele se pegou olhando pela janela de seu escritório. Não havia nada particularmente interessante lá fora. Apenas o movimento normal da cidade, carros passando, pessoas caminhando nas calçadas com suas vidas particulares e preocupações privadas. Ele balançou a cabeça, irritado consigo mesmo, e forçou sua atenção de volta para os documentos. Mas não conseguia se concentrar. Havia algo na qualidade da luz entrando pela janela, ou talvez no som distante dos aspiradores de pó sendo usados nos andares inferiores, que o fazia pensar em... Doutor Alexandre? Ele ergueu os olhos bruscamente. Doutora Carla estava parada na porta, segurando uma pasta de documentos e o observando com uma expressão ligeiramente preocupada. Sim, o senhor está bem? Chamei seu nome 3 vezes. Alexandre se endireitou na cadeira, assumindo automaticamente sua postura profissional habitual. Estou perfeitamente bem. O que precisa? Os documentos do caso Ferreira chegaram. O senhor pediu para eu trazê-los assim que chegassem. Claro, deixe na mesa. Carla se aproximou e depositou a pasta cuidadosamente sobre a mesa de mogno. Ela trabalhava com Alexandre há 5 anos e o conhecia bem o suficiente para saber quando algo estava diferente. E definitivamente havia algo diferente. Doutor Alexandre, disse ela, hesitando ligeiramente. Posso fazer uma pergunta pessoal? Alexandre a olhou com uma expressão que misturava surpresa e leve irritação. Perguntas pessoais não faziam parte do protocolo de trabalho que eles haviam estabelecido ao longo dos anos. Depende da pergunta. O senhor tem dormido bem? Parece cansado. Era uma pergunta simples, inofensiva, mas tocou em algo que Alexandre havia estado tentando ignorar. Ele não estava dormindo bem. Nas últimas noites, havia ficado acordado até mais tarde que o normal, revirado na cama, incapaz de desligar sua mente da forma eficiente que sempre o caracterizara. Estou dormindo adequadamente, respondeu ele, mas sua voz soou menos convincente do que pretendia. Foi só isso? Sim, senhor. Desculpe incomodar. Depois que Carla saiu, Alexandre ficou olhando para a pasta de documentos sem realmente vê-la. Talvez Carla estivesse certa. Talvez ele realmente parecesse cansado. Mas a causa de seu cansaço era algo que ele não estava preparado para analisar muito profundamente. Era fim de tarde,
quando Helena estava limpando o corredor do 15º andar. A maioria dos funcionários já havia saído, e o andar estava imerso naquela quietude particular dos escritórios vazios. Ela gostava desse horário. Podia trabalhar em paz, sem se preocupar com olhares curiosos ou encontros indesejados. Estava passando pano no corrimão das escadas quando ouviu passos se aproximando. Passos firmes, medidos, que ela reconheceu imediatamente. Seu coração deu um pequeno salto, mas ela se forçou a continuar trabalhando, fingindo não ter notado a aproximação. Alexandre parou no final do corredor, ajustando os documentos que carregava enquanto esperava o elevador. Ele não olhou na direção dela. Manteve os olhos fixos nos números que indicavam a localização do elevador. Mas Helena podia sentir uma tensão no ar que não estava lá alguns segundos antes. O elevador demorou mais tempo do que o normal para chegar. Na quietude do corredor, o único som era o movimento rítmico do pano de Helena no corrimão e a respiração quase imperceptível de ambos. O Alexandre verificou o relógio, um gesto automático que fazia dezenas de vezes por dia, mas desta vez parecia mais uma tentativa de ocupar as mãos do que uma necessidade real de saber as horas. Helena chegou ao final do corrimão e precisou se mover para continuar limpando. Isso a colocaria mais próxima do elevador, mais próxima dele. Ela hesitou por um momento, considerando se deveria esperar ele sair para continuar seu trabalho. Mas isso seria óbvio demais, chamaria a atenção para o fato de que ela estava evitando-o. Tomou coragem e continuou caminhando pelo corredor, empurrando seu carrinho de limpeza com movimentos cuidadosos e silenciosos. Quando chegou a cerca de 3 metros de distância de Alexandre, ele se virou ligeiramente, como se tivesse sido alertado por algum sentido que ela não conseguia identificar. Seus olhares se encontraram por uma fração de segundo. Helena viu algo nos olhos escuros dele que não conseguiu interpretar. Não era irritação, como da primeira vez, mas também não era indiferença. Era algo mais próximo de curiosidade, interesse. Ela não conseguia ter certeza. "Boa tarde", disse Alexandre de repente, sua voz cortando o silêncio como uma lâmina afiada. Helena quase derrubou o borrifador que estava segurando. "Boa tarde, doutor Alexandre", respondeu ela, sua voz saindo mais baixa do que pretendia. "Como está se adaptando ao trabalho?" A pergunta a pegou completamente desprevenida. Ela havia esperado muitas coisas, talvez uma repreensão por estar limpando muito devagar, ou uma observação sobre algum detalhe que ela havia deixado passar. Mas uma pergunta pessoal, uma demonstração genuína de interesse em seu bem-estar, isso ela não havia esperado. "Bem, senhor, estou gostando muito. E sua família? Estão bem?" Helena piscou, surpresa. Como ele sabia que ela tinha família? Ela nunca havia mencionado isso durante o incidente com os documentos. "Estão, sim. Obrigada por perguntar." Alexandre assentiu, um movimento quase imperceptível da cabeça. O elevador finalmente chegou com um ping suave, e as portas se abriram com um suspiro mecânico. Ele deu um passo em direção às portas, mas parou antes de entrar. "Helena." O nome dela soou diferente quando ele o pronunciou. Não tinha a dureza formal de quando ele havia perguntado seu nome no primeiro dia. Havia algo mais suave ali, quase hesitante. "Sim, senhor. Se precisar de alguma coisa, qualquer coisa relacionada ao trabalho, pode procurar a doutora Carla. Ela pode ajudá-la." "Obrigada, doutor Alexandre." Ele entrou no elevador e as portas se fecharam, deixando Helena sozinha no corredor. Ela ficou parada por alguns minutos, ainda processando a estranheza da interação. Havia algo no tom de voz dele, na forma como ele havia dito seu nome, que sugeriu camadas de significado que ela não conseguia decifrar.
Naquela noite, enquanto voltava para casa no ônibus lotado, Helena repensou a conversa dezenas de vezes. Cada palavra, cada inflexão, cada segundo de silêncio. Havia algo ali que ela estava perdendo, algum subtexto que sua inexperiência em lidar com pessoas como Alexandre não a permitia compreender completamente. Alexandre, por sua vez, passou o resto da noite tentando entender por que havia feito aquelas perguntas. Ele nunca demonstrava interesse pessoal pela vida de funcionários subordinados. Era uma política que havia adotado anos atrás, uma forma de manter a distância profissional necessária para o bom funcionamento da hierarquia institucional. Mas havia algo em Helena que tornava essa política mais difícil de seguir. Talvez fosse a forma como ela trabalhava, com uma atenção aos detalhes que ele raramente via em pessoas de qualquer nível profissional. Ou talvez fosse a maneira como ela se portava, sempre respeitosa, mas sem a subserviência exagerada que muitos funcionários adotavam em sua presença. Na sexta-feira seguinte, Helena chegou ao trabalho para encontrar uma situação inusitada. Havia uma reunião importante acontecendo no 15º andar, e vários juízes e funcionários de alto escalão estavam circulando pelos corredores com frequência maior que o normal. Isso significava que ela teria que ajustar sua rotina, limpando ao redor das pessoas e tentando não atrapalhar o fluxo constante de pessoas importantes com conversas importantes. Foi durante uma dessas limpezas cuidadosas que ela presenciou uma cena que a fez entender um pouco melhor o mundo em que Alexandre vivia. Ele estava no corredor, conversando com 2 outros juízes sobre um caso complexo. Helena estava limpando uma mesa próxima, tentando ser invisível, quando ouviu fragmentos da conversa. Precedente da Corte Superior é claro, Alexandre. Não há margem para interpretação alternativa. Com todo respeito, Dr. Roberto, creio que há nuances que não estão sendo consideradas. Nuances? A voz do segundo juiz soou ligeiramente irritada. O direito não é sobre nuances. É sobre aplicação clara e objetiva da lei. Alexandre ficou em silêncio por um momento e Helena pode ver a tensão em seus ombros, a forma como ele escolhia cuidadosamente suas palavras antes de falar. É verdade, disse ele finalmente. Mas às vezes, a aplicação clara e objetiva da lei pode resultar em injustiças humanas claras e objetivas. Injustiças humanas? O Dr. Roberto riu, um som sem humor. Desde quando você se preocupa com questões humanas, Alexandre? Você sempre foi o mais objetivo de todos nós. Helena viu Alexandre olhar pela janela por um momento antes de responder. Talvez tenha chegado a hora de considerar se objetividade e humanidade precisam necessariamente ser mutuamente exclusivas. Os 2 outros juízes trocaram olhares, claramente surpresos com a resposta. Helena também estava surpresa. Havia algo na voz de Alexandre, uma qualidade que ela não havia ouvido antes, algo que soava quase como dúvida, como questionamento interno. Bem, disse o Dr. Roberto após um momento desconfortável de silêncio. Esperamos que essa nova perspectiva não afete sua capacidade de tomar decisões justas e imparciais. Minha capacidade de fazer justiça jamais esteve em questão, respondeu Alexandre, e agora sua voz havia recuperado a firmeza habitual. Boa tarde, colegas. Ele se afastou dos 2 juízes e caminhou pelo corredor em direção ao seu escritório. Ao passar por Helena, seus olhares se encontraram brevemente. Ela viu algo em seus olhos que a fez sentir como se tivesse testemunhado algo muito pessoal, muito privado, como se tivesse visto por um momento, através da máscara profissional que ele usava constantemente. Naquela tarde, quando Helena estava terminando de limpar o andar, encontrou um envelope em seu carrinho de limpeza. Dentro havia uma nota manuscrita em letra elegante e precisa. Helena, sei que você testemunhou minha conversa com os colegas hoje cedo.
Espero que compreenda que algumas conversas profissionais devem permanecer confidenciais. Obrigado por sua discrição. AM. Helena leu a nota 3 vezes antes de guardá-la cuidadosamente em seu uniforme. Havia algo na formalidade da mensagem que contrastava com a intimidade do gesto. Ele havia se dado ao trabalho de escrever uma nota pessoal, de reconhecer sua presença durante a conversa, de confiar em sua discrição. Mais importante, ele havia assinado apenas com as iniciais, não Dr. Alexandre Monteiro ou Juiz Alexandre Monteiro, mas simplesmente AM, como se por um momento ele tivesse deixado de lado os títulos e hierarquias e falado com ela como uma pessoa falando com outra pessoa. Helena dobrou a nota e aguardou com cuidado. Não sabia exatamente o que aquilo significava, mas tinha a sensação de que algo importante havia mudado. Uma porta que ela nem sabia que existia havia se aberto. Apenas uma fresta, mas o suficiente para deixar passar um pouco de luz. A segunda-feira chegou com uma chuva fina que deixava as janelas do tribunal embaçadas e criava uma atmosfera melancólica nos corredores. Helena chegou ao trabalho mais cedo que o normal, ainda pensando na nota que havia recebido na sexta-feira. Ela a havia lido tantas vezes durante o fim de semana que já sabia cada palavra de cor, cada curva da letra elegante de Alexandre. O que mais a intrigava não eram as palavras em si, mas o que elas representavam. Pela primeira vez, ele havia reconhecido sua existência não apenas como uma funcionária que havia cometido um erro, mas como uma pessoa capaz de discrição e confiança. Era um reconhecimento pequeno, quase insignificante para qualquer observador externo, mas para Helena significava que ela havia deixado de ser completamente invisível. Estava organizando seus produtos de limpeza no armário do 15º andar, quando ouviu vozes vindas do escritório de Alexandre. A porta estava entreaberta e ela podia ouvir claramente a conversa que acontecia lá dentro. Doutor Alexandre, com todo respeito, sua posição neste caso está causando desconforto entre os colegas. Helena reconheceu a voz do Dr. Roberto, o mesmo juiz que havia conversado com Alexandre na sexta-feira. Desconforto? A voz de Alexandre soou calma, mas Helena podia detectar uma tensão subjacente. Estou aplicando a lei conforme minha interpretação jurídica. Não sabia que isso poderia causar desconforto. Sua interpretação está diferente, mas, como posso dizer, emocional. Houve um silêncio prolongado. Helena se aproximou ligeiramente, sem conseguir resistir à curiosidade. Doutor, Roberto, disse Alexandre finalmente, e sua voz agora carregava uma frieza que Helena conhecia bem. Você está sugerindo que minhas decisões estão sendo influenciadas por emoções em detrimento da razão jurídica? Não estou sugerindo nada, Alexandre. Estou constatando uma mudança. No caso da família Oliveira, por exemplo, sua sentença foi muito mais compassiva do que esperávamos. A família Oliveira perdeu a casa devido a uma cláusula abusiva no contrato. Minha sentença foi baseada em jurisprudência sólida sobre direitos do consumidor. Tecnicamente, sim, mas sua interpretação foi generosa. Helena ouviu o barulho de uma cadeira sendo empurrada para trás, provavelmente Alexandre se levantando. Doutor Roberto, posso lhe fazer uma pergunta pessoal? Claro. Quando o senhor toma uma decisão que afeta a vida de uma família, de crianças que podem ficar sem casa, isso não o afeta em nada? Não sente nada além de satisfação profissional por ter aplicado a lei corretamente? Outro silêncio. Helena prendeu a respiração, sentindo que estava testemunhando algo muito importante. Alexandre, disse Dr. Roberto, e sua voz agora soava preocupada. Você está bem? Essa conversa não é característica sua. Talvez seja hora de questionar o que é característico de mim.
Helena ouviu passos se aproximando da porta e rapidamente se afastou, fingindo estar concentrada em sua limpeza. Dr. Roberto saiu do escritório com uma expressão pensativa e caminhou pelo corredor sem notar sua presença. Alguns minutos depois, Alexandre apareceu na porta de seu escritório. Ele olhou para Helena, que estava limpando uma mesa próxima, e por um momento pareceu estar debatendo internamente se deveria dizer algo. Helena, disse ele finalmente. Sim, doutor Alexandre. Você ouviu minha conversa com o Dr. Roberto? Helena hesitou. Mentir seria fácil, mas alguma coisa no tom de voz dele a fez optar pela honestidade. Parte dela, senhor. Desculpe, eu não pretendia. Estava apenas limpando e... Não precisa se desculpar, interrompeu ele, surpreendendo-a. Na verdade, gostaria de perguntar uma coisa. Você tem alguns minutos? Helena olhou ao redor confusa. Não havia ninguém mais no corredor, e a pergunta parecia genuína. Claro, senhor. Alexandre olhou para o corredor vazio e então fez um gesto em direção ao seu escritório. Poderia... Você se importaria de entrar? Gostaria de fazer uma pergunta, e prefiro não fazer isso no corredor. Helena sentiu o coração acelerar. Entrar no escritório do Dr. Alexandre Monteiro não era algo que estava em sua descrição de trabalho, e ela tinha certeza de que havia protocolos contra isso. Mas a forma como ele perguntou, quase hesitante, fez com que ela assentisse. O escritório era exatamente como ela havia imaginado. Ordenado, elegante, intimidador. As estantes de livros subiam até o teto, a mesa de mogno brilhava sob a luz das luminárias de bronze, e havia um cheiro sutil de madeira encerada e papel antigo. Helena se sentiu como uma intrusa naquele espaço tão cuidadosamente organizado. Sente-se, por favor, disse Alexandre, indicando uma das cadeiras em frente à sua mesa. Helena se sentou na beirada da cadeira, as mãos cuidadosamente dobradas no colo. Alexandre permaneceu de pé por um momento, olhando pela janela, antes de se sentar atrás da mesa. Helena, começou ele, e ela notou que ele usava seu nome com mais frequência agora. Você mencionou que tem família, irmãos? Um irmão mais novo, senhor, Lucas. E seus pais? Meu pai faz biscates como mecânico, minha mãe é costureira. Alexandre assentiu, como se estivesse processando essas informações. Posso perguntar, por que você não está estudando? Você é jovem, inteligente. A pergunta pegou Helena desprevenida. Ninguém no tribunal havia demonstrado interesse em sua vida pessoal antes. Preciso trabalhar, senhor. Meu irmão tem problemas de saúde. O tratamento é caro. Que tipo de problemas? Helena hesitou. Falar sobre a doença de Lucas sempre era difícil, especialmente com estranhos. É uma condição que afeta o sistema respiratório. Ele precisa de medicamentos especiais e acompanhamento médico constante. Alexandre ficou em silêncio por um momento, seus dedos tamborilando suavemente na mesa. E você deixou os estudos para trabalhar e ajudar com o tratamento dele? Sim, senhor. Que idade você tinha quando tomou essa decisão? 17 anos. Alexandre se recostou na cadeira, o olhar fixo em algum ponto distante além da janela. 17 anos, murmurou ele, mais para si mesmo. Eu tinha 17 anos quando decidi que seria juiz. Naquela idade, você decidiu sacrificar seus próprios sonhos para cuidar de sua família. Helena não sabia o que dizer. Havia algo na voz dele que sugeria que ele estava comparando suas escolhas, pesando decisões tomadas décadas atrás. Doutor Alexandre, disse ela hesitantemente, posso perguntar por que o senhor quer saber isso? Ele a olhou diretamente. E ela viu algo em seus olhos que nunca havia visto antes. Vulnerabilidade. Por quê? Disse ele lentamente. Ontem eu tomei uma decisão em um caso.
E pela primeira vez em minha carreira, considerei não apenas a lei, mas as pessoas que seriam afetadas por ela. E estou tentando entender de onde veio essa mudança. Helena sentiu o coração bater mais forte. Havia algo na forma como ele falava, na intimidade forçada daquele momento, que a fazia sentir como se estivesse em território perigoso. E o senhor acha que eu tenho algo a ver com isso? Alexandre ficou em silêncio por um longo momento, estudando o rosto dela. Você me faz lembrar, disse ele finalmente, de que por trás de cada processo, de cada decisão judicial, há pessoas reais, com vidas reais e problemas reais. Isso é algo que eu havia esquecido. Esquecido ou escolhido esquecer? A pergunta saiu antes que Helena pudesse pensar melhor. Ela imediatamente se arrependeu da ousadia, mas Alexandre não pareceu ofendido. Pelo contrário, ele sorriu, um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas genuíno. Muito perspicaz, disse ele. Provavelmente escolhido esquecer. É mais fácil tomar decisões difíceis quando você não pensa nas consequências humanas. E agora o senhor está pensando nelas? Estou, e isso está causando complicações. Helena se inclinou ligeiramente para a frente, esquecendo por um momento onde estava e com quem estava falando. Que tipo de complicações? Meus colegas acham que estou ficando emotivo, que minhas decisões estão sendo influenciadas por sentimentos em vez de lógica jurídica. E estão? Alexandre riu baixinho, um som que Helena nunca havia ouvido dele antes. Honestamente, não sei, talvez, mas as decisões que estou tomando não são menos justas. Na verdade, acho que podem ser mais justas. Então qual é o problema? O problema, disse Alexandre se levantando e caminhando até a janela, é que isso vai contra tudo o que eu construí nos últimos 20 anos. Minha reputação, minha carreira, minha identidade profissional, tudo foi baseado na capacidade de ser objetivo, imparcial, distante. Helena também se levantou, movida por um impulso que ela não conseguia explicar. Doutor, Alexandre, disse ela, posso dizer uma coisa? Ele se virou para olhá-la, surpreso com o tom decidido de sua voz. Claro. Eu trabalho aqui há apenas algumas semanas, mas já ouvi muitas pessoas falarem sobre o Senhor. Todo mundo te respeita, todo mundo reconhece sua competência, mas ninguém jamais disse que te admira. Alexandre franziu o sobrancelho. Qual é a diferença? Respeito é sobre medo e hierarquia. Admiração é sobre inspiração e humanidade. Talvez seja hora de escolher o que o senhor quer mais. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Helena percebeu que havia ultrapassado todas as linhas de protocolo possíveis, mas não se arrependeu. Havia algo naquele homem, por trás da fachada fria e profissional, que pedia para ser reconhecido, para ser visto. Helena, disse Alexandre finalmente, sua voz mais baixa do que o normal. Você tem uma percepção sobre pessoas que é incomum. Talvez seja porque eu venho de um mundo onde as pessoas não podem se esconder atrás de títulos e posições. Quando você é pobre, quando você luta para sobreviver todos os dias, você aprende a ver as pessoas como elas realmente são. Alexandre deu alguns passos em direção a ela, parando a uma distância que era profissional, mas que de alguma forma parecia íntima. E como você me vê? A pergunta foi feita em tom baixo, quase sussurrado, e Helena sentiu que eles haviam cruzado uma linha invisível. Não eram mais juiz e faxineira, eram duas pessoas tentando se entender. Eu vejo, disse ela, escolhendo as palavras cuidadosamente, um homem que construiu uma armadura tão forte que esqueceu que havia uma pessoa lá dentro. Mas a pessoa ainda está lá. Eu posso ver nos seus olhos quando você pensa que ninguém está olhando.
Alexandre ficou imóvel por um momento, como se as palavras de Helena tivessem tocado em algo que ele havia mantido cuidadosamente enterrado. E você, disse ele, como quer ser vista? Como alguém que importa, como alguém que tem valor além da função que exerce. Você importa, disse ele, e as palavras saíram antes que ele pudesse censurá-las. Mais do que deveria importar para mim. O ar entre eles parecia ter ficado mais denso. Helena sentiu o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Havia algo nos olhos escuros de Alexandre, uma intensidade que a fazia sentir como se ele estivesse vendo através dela, lendo pensamentos que ela nem sabia que tinha. Doutor Alexandre, corrigiu ele suavemente. Quando estivermos sozinhos, pode me chamar apenas de Alexandre. A intimidade sugerida por esse pedido fez Helena sentir como se o chão tivesse se movido sob seus pés. Eles estavam em território desconhecido, um lugar onde as regras sociais e profissionais não ofereciam nenhum guia. Isso é adequado? Perguntou ela. Provavelmente não, admitiu ele. Mas adequação é uma preocupação para pessoas que se importam com a opinião dos outros. E eu estou descobrindo que há coisas mais importantes do que a opinião dos outros. Antes que Helena pudesse responder, houve uma batida na porta. Ambos se afastaram instintivamente, o momento íntimo quebrado pela realidade do mundo exterior. Entre, disse Alexandre, sua voz instantaneamente retomando o tom profissional. Doutora Carla entrou com uma pilha de documentos, parou abruptamente ao ver Helena no escritório. Desculpe, doutor Alexandre, não sabia que estava ocupado. Não há problema, disse Alexandre. Helena estava me relatando uma questão sobre a limpeza dos arquivos confidenciais. Já terminamos. Helena admirou a facilidade com que ele criou uma explicação plausível para sua presença ali. Era uma lembrança de que, apesar da intimidade dos últimos minutos, ele ainda era um homem acostumado a navegar situações complexas e potencialmente comprometedoras. Claro, disse Helena, pegando rapidamente seu equipamento de limpeza. Obrigada pela orientação, doutor Alexandre. De nada. E Helena? Ela se virou para olhá-lo. Lembre-se do que conversamos sobre discrição. Sempre, senhor. Helena saiu do escritório com as pernas ligeiramente trêmulas. Enquanto caminhava pelo corredor, podia sentir que algo fundamental havia mudado. Uma porta havia se aberto entre eles, uma conexão havia sido estabelecida que ia muito além das convenções profissionais. Naquela noite, enquanto Alexandre revisava processos em seu apartamento, ele não conseguia se concentrar nas palavras técnicas e argumentações jurídicas. Sua mente continuava voltando para a conversa da tarde, para a forma como Helena havia olhado para ele quando disse que ele importava mais do que deveria. Havia algo em sua honestidade brutal, em sua capacidade de ver, através das máscaras que ele usava, que o assustava e o fascinava ao mesmo tempo. Ela havia dito que ele havia construído uma armadura tão forte que havia esquecido da pessoa lá dentro. Talvez ela estivesse certa. Talvez fosse hora de descobrir quem era essa pessoa. Os dias que se seguiram àquela conversa no escritório foram marcados por uma estranha dança de aproximação e afastamento. Helena chegava ao trabalho consciente de cada movimento, cada respiração, sabendo que a qualquer momento poderia encontrar Alexandre pelos corredores. E quando isso acontecia, sempre acontecia, havia uma troca de olhares que durava apenas alguns segundos, mas que carregava o peso de tudo o que havia sido dito, e mais importante, de tudo o que não havia sido dito. Alexandre, por sua vez, havia começado a ajustar sutilmente sua rotina.
Saía de seu escritório em horários ligeiramente diferentes, tomava caminhos alternativos pelo edifício, sempre com a esperança de um encontro casual que pudesse parecer acidental para qualquer observador, mas que ele sabia ser completamente intencional. Na quarta-feira daquela semana, Helena estava passando por um dos piores períodos desde que começara a trabalhar no tribunal. Lucas havia tido uma crise respiratória na noite anterior, e ela havia passado a madrugada inteira no hospital, voltando para casa apenas para tomar um banho rápido e vir diretamente para o trabalho. Não havia tempo para comer algo adequado. Apenas um café preto apressado antes de pegar o primeiro ônibus. A preocupação com o irmão, combinada com a falta de sono e de comida, estava começando a cobrar seu preço. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto limpava, e ela sentia uma tontura ocasional que tentava ignorar. Não podia se dar ao luxo de ficar doente, não quando Lucas precisava tanto dela, não quando aquele emprego era a única coisa que mantinha a família funcionando. Era meio da tarde quando Helena estava limpando o corredor próximo aos escritórios dos desembargadores. O andar estava mais movimentado que o normal, devido a uma audiência importante que havia acontecido pela manhã, e vários advogados e funcionários ainda circulavam pela área, discutindo os resultados em pequenos grupos. Helena tentava manter-se concentrada em seu trabalho, mas a tontura estava ficando mais forte. Ela parou por um momento, apoiando-se discretamente na parede, tentando recuperar o equilíbrio. Respirou fundo algumas vezes, esperando que a sensação passasse. Foi nesse momento que Alexandre apareceu no final do corredor, acompanhado de 2 outros magistrados. Eles conversavam sobre jurisprudência, suas vozes ecoando pelo espaço amplo. Helena tentou se endireitar, fingir que estava apenas checando algum detalhe em sua limpeza, mas o movimento brusco fez com que a tontura se intensificasse perigosamente. Ela conseguiu dar mais alguns passos, empurrando o carrinho de limpeza, mas sua visão começou a escurecer nas bordas. O chão parecia estar se movendo sob seus pés, e ela podia ouvir seu próprio coração batendo alto em seus ouvidos. Tentou se apoiar no carrinho, mas suas pernas simplesmente cederam. Helena desmaiou bem no meio do corredor, seu corpo pequeno caindo com um som surdo no mármore frio. O carrinho de limpeza rolou alguns metros, espalhando produtos de limpeza pelo chão. O silêncio que se seguiu durou apenas uma fração de segundo, antes que várias pessoas começassem a se mover ao mesmo tempo. Mas Alexandre foi o primeiro a chegar até ela, suas passadas longas cobrindo a distância em segundos. Ele se ajoelhou ao lado de Helena, seu terno caro tocando o chão sem que ele demonstrasse qualquer preocupação com isso. Helena? Sua voz saiu mais forte do que pretendia, carregada de uma preocupação que surpreendeu a todos os presentes, incluindo ele mesmo. Helena, você pode me ouvir? Ele tocou levemente o rosto dela, sentindo a pele fria e ligeiramente pegajosa. Seus dedos encontraram o pulso em seu pescoço. Rápido demais, mas forte. Alguém chame uma ambulância, ordenou ele, sem tirar os olhos de Helena. Doutor Alexandre, disse um dos magistrados que o acompanhava. Talvez seja melhor deixar os funcionários da segurança cuidarem disso. Alexandre ergueu os olhos, e a expressão em seu rosto fez o homem recuar um passo. Eu disse para chamarem uma ambulância. Agora. Doutora. Carla havia aparecido com um copo de água e se ajoelhou do outro lado de Helena. Deve ser cansaço, murmurou ela. Ela sempre trabalha até muito tarde. Alexandre levantou delicadamente a cabeça de Helena, apoiando-a em seu braço. Ela começou a se mover ligeiramente, pequenos gemidos escapando de seus lábios enquanto voltava à consciência. Helena, disse ele suavemente, sua voz agora baixa e gentil. Você está segura. Não tente se mover ainda. Os olhos dela se abriram lentamente, desfocados e confusos,
Quando sua visão se clareou o suficiente para reconhecê-lo, ela tentou se sentar abruptamente. Doutor Alexandre, Desculpe, Shh! Disse ele, mantendo uma mão firme, mas gentil em seu ombro. Não se desculpe, você desmaiou. Quando foi a última vez que comeu alguma coisa? Helena tentou pensar, mas sua mente ainda estava nebulosa. Ontem à noite, acho. Alexandre fechou os olhos por um momento, como se estivesse lutando contra alguma emoção forte. E dormiu? Meu irmão... Ele teve uma crise. Passei a noite no hospital. Ao redor deles, um pequeno círculo de curiosos havia se formado. Alexandre podia sentir os olhares, podia imaginar as conversas que surgiriam daquela cena. Mas naquele momento, nada disso importava. Tudo o que importava era a jovem mulher em seus braços, que havia se sacrificado tanto que seu próprio corpo havia desistido. A ambulância está chegando, anunciou alguém. Cancelei, disse Alexandre, surpreendendo a todos. Doutora Carla, pode trazer seu carro? Vou levá-la ao hospital eu mesmo. Doutor Alexandre, interferiu um dos magistrados. Isso realmente é necessário? Tenho certeza de que ela ficará bem depois de um pouco de descanso. Alexandre se levantou em um movimento fluido, Helena ainda em seus braços. Ela era mais leve do que ele havia imaginado, e isso o preocupou ainda mais. Ela vai ao hospital, disse ele, sua voz carregando uma autoridade que não admitia questionamentos. E vai agora. Enquanto caminhavam pelos corredores em direção ao elevador, Helena tentou protestar. Alexandre, eu quero dizer, doutor Alexandre, isso não é necessário. Eu me sinto melhor agora. Você desmaiou por exaustão e desnutrição, disse ele sem diminuir o passo. Isso é necessário sim. Mas seu trabalho vai estar aqui quando você voltar. Sua saúde é mais importante. Helena olhou para o rosto dele, estudando a determinação em suas feições. Havia algo na forma como ele assegurava, na preocupação genuína em sua voz, que a fazia sentir algo que não sentia há muito tempo, que alguém se importava com ela. Por que está fazendo isso? Perguntou ela baixinho. Alexandre a olhou, e por um momento ela viu além da máscara profissional, além da armadura que ele havia construído ao longo dos anos. Viu a pessoa que ele havia mencionado estar escondida lá dentro. Porque, disse ele, escolhendo as palavras cuidadosamente, você me ensinou que por trás de cada situação há uma pessoa real, e esta pessoa real precisa de ajuda. No hospital, Alexandre permaneceu ao lado de Helena durante todo o processo de atendimento. Ele lidou com a burocracia, forneceu informações quando ela estava muito tonta para falar claramente e garantiu que ela recebesse o melhor atendimento possível. Quando o médico confirmou que era exaustão e desidratação e que ela precisaria de alguns dias de repouso, Alexandre não demonstrou surpresa. Doutor, disse ele ao médico, longe o suficiente para que Helena não ouvisse. Ela tem condições de pagar por esse atendimento? O médico olhou para ele com curiosidade. Bem, ela tem o cartão do SUS, mas alguns dos exames que recomendamos... Faça todos os exames necessários, interrompeu Alexandre. Eu me responsabilizo pelos custos. Quando voltaram ao quarto onde Helena estava descansando, ela o viu conversando baixinho com uma enfermeira. Havia algo na postura dele, na forma como comandava a situação, que a fazia perceber que aquele era um homem acostumado a ter o controle, acostumado a resolver problemas. Helena, disse ele, se aproximando da cama, você vai ficar aqui até amanhã de manhã para observação. É só uma precaução. Eu não posso pagar por isso, disse ela, a preocupação evidente em sua voz. Já está resolvido. Não posso aceitar que você pague. Você pode e vai aceitar, disse ele com uma firmeza gentil.
Considere como parte dos benefícios do trabalho. Helena o estudou por um momento, procurando compreender as motivações por trás de tanta gentileza. Por que está sendo tão bondoso comigo? Alexandre se sentou na cadeira ao lado da cama, uma atitude surpreendentemente íntima para alguém de sua posição. Você quer a resposta diplomática ou a resposta honesta? A honesta. Ele ficou em silêncio por um momento, olhando para as mãos dele pousadas no colo. Porque você me fez lembrar de algo que eu havia esquecido. Que existem pessoas no mundo que se sacrificam pelos outros sem esperar nada em troca. Que há uma diferença entre estar vivo e estar vivendo. E por que... Ele parou, como se estivesse lutando contra as próprias palavras. Por que o quê? Instigou ela suavemente. Porque quando vi você desmaiando, senti um medo que não sentia há anos. Medo de que alguma coisa terrível tivesse acontecido com você. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles, carregadas de um significado que ambos compreendiam, mas que nenhum dos dois estava pronto para nomear completamente. Alexandre, disse Helena, usando o nome dele como ele havia pedido, e vendo como seus olhos se intensificaram ao ouvi-lo. Você não me deve nada. Eu sou apenas uma... Você não é apenas nada, interrompeu ele, sua voz mais baixa agora. Você é Helena. Você é a pessoa que cuida do irmão doente, que trabalha até se esgotar, que fala a verdade mesmo quando é difícil. Você é a pessoa que me fez questionar 20 anos de certezas em algumas semanas. Helena sentiu o coração acelerar. Havia algo nos olhos escuros dele, uma intensidade que a fazia sentir como se estivesse à beira de um precipício. E isso é bom ou ruim? Alexandre se inclinou ligeiramente para a frente, diminuindo a distância entre eles. Ainda estou tentando descobrir, admitiu ele. Mas sei que não quero que pare. Houve uma batida na porta, e uma enfermeira entrou para verificar os sinais vitais de Helena. Alexandre se afastou, voltando automaticamente à postura profissional, mas Helena podia ver que algo havia mudado definitivamente entre eles. Quando a enfermeira saiu, um silêncio confortável se estabeleceu. Alexandre permaneceu ao lado da cama, ocasionalmente verificando se ela precisava de alguma coisa, perguntando sobre sua família, ouvindo com atenção genuína suas preocupações sobre Lucas. Como ele está agora? Perguntou Alexandre. Estável, pelo que minha mãe me disse pelo telefone, mas essas crises estão ficando mais frequentes. Ele tem o tratamento adequado. Helena hesitou. O que conseguimos pagar? O resto, fazemos o que podemos. Alexandre assentiu, mas ela podia ver que ele estava processando essa informação de uma forma que a deixava ligeiramente desconfortável. Alexandre, disse ela, sei que você tem recursos e sei que pode estar pensando em ajudar, mas não posso aceitar isso. Por que não? Porque mudaria tudo entre nós. Porque me faria sentir como se eu devesse algo a você. E porque já estou confusa o suficiente sobre o que está acontecendo aqui. Alexandre sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Confusa sobre o quê? Helena sentiu o rosto esquentar. Sobre por que um homem como você se importaria com alguém como eu. Sobre por que eu sinto que posso confiar em você quando mal te conheço. Sobre por que meu coração bate mais rápido toda vez que você diz meu nome. A honestidade brutal de sua resposta deixou Alexandre sem palavras por um momento. Ele havia passado a vida inteira em um mundo onde as pessoas diziam o que era politicamente correto, diplomaticamente apropriado, estrategicamente vantajoso. A franqueza absoluta de Helena era como um choque de água fria. Helena, disse ele finalmente, você tem ideia de como é raro encontrar alguém que fala a verdade sem filtros? No meu mundo não temos escolha, não temos tempo nem energia para jogos. E no meu mundo, disse Alexandre, jogos são tudo o que temos, até você aparecer.
Eles se olharam por um longo momento, ambos conscientes de que haviam cruzado uma linha da qual não havia volta. Não eram mais juiz e faxineira. Eram um homem e uma mulher, de mundos completamente diferentes, descobrindo uma conexão que nenhum dos dois conseguia explicar racionalmente. "O que fazemos agora?" perguntou Helena. "Agora", disse Alexandre se levantando, "você descansa. Amanhã voltamos para o tribunal e fingimos que sabemos como lidar com isso." "E se não soubermos?" Ele parou na porta e se virou para olhá-la. "Então descobrimos juntos." Depois que Alexandre saiu, Helena ficou acordada por muito tempo, olhando para o teto do quarto de hospital. Ela sabia que algo fundamental havia mudado naquele dia. Não era apenas o fato de ele ter cuidado dela, ou ter pago pelo tratamento médico. Era a forma como ele havia olhado para ela, como se ela fosse preciosa, importante, digna de cuidado e preocupação. Pela primeira vez em muito tempo, Helena se sentiu vista, não como uma funcionária, não como uma responsabilidade, mas como uma pessoa. E isso era ao mesmo tempo o mais maravilhoso e o mais assustador sentimento que ela já havia experimentado. Helena voltou ao trabalho na sexta-feira seguinte, depois de 3 dias de licença médica que Alexandre havia insistido que ela tirasse. Durante sua ausência, ela havia recebido 2 visitas inesperadas em casa. Primeiro, um médico particular que veio examinar Lucas sem cobrar nada, dizendo apenas que o seguro do trabalho de Helena cobria esse tipo de atendimento domiciliar. Segundo, uma cesta de alimentos foi entregue com um cartão simples, para que você se alimente adequadamente. AM. Helena sabia exatamente quem estava por trás dessas gentilezas, mas quando tentou ligar para o tribunal para agradecer, foi informada de que o Dr. Alexandre estava em reuniões externas. Era sua forma de ajudar, sem permitir que ela se sentisse constrangida ou obrigada a retribuir. Quando chegou ao 15º andar naquela manhã de sexta-feira, havia uma energia diferente no ar. Os funcionários pareciam mais cautelosos, sussurrando em pequenos grupos que se dispersavam quando ela se aproximava. Helena percebeu que sua ausência, combinada com a forma dramática como Alexandre havia cuidado dela no dia do desmaio, havia alimentado rumores. Ela tentou manter-se concentrada em seu trabalho, mas podia sentir os olhares curiosos seguindo seus movimentos. Era como se todos estivessem esperando algum tipo de desenvolvimento, alguma confirmação de que havia algo além do profissional entre ela e o juiz mais respeitado do tribunal. Por volta das 10 da manhã, enquanto limpava os banheiros do andar, Helena ouviu uma conversa entre 2 secretárias que a fez parar para escutar. Ele nunca se comportou assim com nenhum funcionário antes. Cancelar reuniões para levar uma faxineira ao hospital. E você viu como ele a olhava? Eu trabalho aqui há 15 anos e nunca vi o Dr. Alexandre olhar para alguém daquela forma. Talvez seja só compaixão. Ela desmaiou bem na frente dele. Compaixão? O Dr. Alexandre? A única coisa que eu já vi despertar emoção nele são irregularidades processuais. Shhh! Alguém pode ouvir. Helena se afastou rapidamente, o coração disparado. Era óbvio que o comportamento de Alexandre não havia passado despercebido. Isso a deixava ao mesmo tempo lisonjeada e aterrorizada. Se as pessoas estavam notando, quanto tempo levaria para que chegasse aos ouvidos de superiores que poderiam questionar a conduta dele? Ela estava tão perdida em pensamentos que não percebeu quando Alexandre apareceu no final do corredor. Só se deu conta de sua presença quando ouviu a voz familiar. Helena. Ela se virou e imediatamente notou que havia algo diferente nele. Suas roupas estavam impecáveis como sempre, mas havia uma tensão em seus ombros, uma rigidez que não estava lá antes. Dr. Alexandre, bom dia. Como você está se sentindo? Muito melhor, obrigada.
e obrigada pelas gentilezas. O médico que veio ver Lucas foi muito atencioso. Alexandre assentiu brevemente, mas não sorriu como Helena esperava. Preciso falar com você, em particular. O tom formal de sua voz a deixou apreensiva. Ela seguiu-o até um pequeno arquivo no final do corredor, um espaço raramente usado que garantia privacidade. Aconteceu alguma coisa? Perguntou ela assim que a porta se fechou. Alexandre ficou em silêncio por um momento, como se estivesse escolhendo cuidadosamente suas palavras. Ontem recebi uma visita do Dr. Henrique Campos, do Departamento de Ética da instituição. O estômago de Helena afundou. Sobre nós? Sobre o meu comportamento em relação a você. Aparentemente, algumas pessoas notaram irregularidades na forma como tenho lidado com sua situação. Helena sentiu o sangue fugir de seu rosto. Que tipo de irregularidades? O fato de eu ter cancelado reuniões para levá-la ao hospital. O fato de ter assumido pessoalmente os custos do seu tratamento. O fato de ter autorizado seus dias de licença sem seguir os protocolos padrão. Alexandre... A voz dela saiu como um sussurro. Eles não estão acusando nada formalmente ainda. É mais um aviso, uma sugestão de que eu deveria manter uma distância mais apropriada de funcionários subordinados. Helena encostou na parede, sentindo como se o mundo estivesse desabando ao seu redor. Eu vou pedir demissão. Não, disse Alexandre imediatamente, dando um passo em direção a ela. Não é isso que eu quero. Então, o que você quer? Perguntou ela, e havia uma nota de desespero em sua voz. Porque não posso fingir que nada aconteceu entre nós. Não posso voltar a ser invisível para você. Alexandre fechou os olhos por um momento, lutando contra algo interno. Eu sei. Eu também não posso. Então estamos em uma situação impossível. Estamos. Eles ficaram se olhando no pequeno espaço silencioso, ambos conscientes de que haviam chegado a um ponto de decisão. Helena podia ver a luta acontecendo por trás dos olhos escuros dele, a batalha entre a carreira que ele havia construído meticulosamente e os sentimentos que havia descoberto com ela. Helena, disse ele finalmente, há algo que preciso te dizer. Algo que venho tentando não admitir, nem para mim mesmo. O quê? Estou apaixonado por você. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles, simples e devastadoras. Helena sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Alexandre, eu sei que é loucura. Sei que somos de mundos completamente diferentes. Sei que eu tenho 20 anos a mais que você. Sei que minha posição torna tudo complicado. Mas não consigo mais fingir que é apenas admiração ou preocupação profissional. Helena olhou para ele, vendo a vulnerabilidade crua estampada em seu rosto. O homem poderoso e controlado havia desaparecido, deixando apenas uma pessoa que estava confessando algo que poderia destruir sua vida. Desde quando você sabe? Desde aquele dia no hospital, quando você disse que seu coração batia mais rápido quando eu falava seu nome. Porque o meu também bate. Helena deu um passo em direção a ele, diminuindo a distância entre eles. E agora, o que fazemos com isso? Não sei, admitiu ele. Só sei que não posso mais fingir que não sinto nada. Nem eu. A confissão dela foi quase sussurrada, mas teve o efeito de um grito. Alexandre olhou para ela como se estivesse vendo algo impossível se tornando real. Helena... Eu também estou apaixonada por você, disse ela, interrompendo-o. Desde que você me chamou pelo nome naquele primeiro dia. Desde que percebi que havia bondade por trás de toda aquela armadura. Alexandre deu 2 passos rápidos em direção a ela, parando apenas quando estava perto o suficiente para tocar. Ele ergueu a mão hesitantemente, como se fosse tocar o rosto dela, mas parou no meio do caminho. Se eu te tocar agora, disse ele, sua voz rouca,
Não vai ter volta. Talvez não ter volta seja exatamente o que precisamos. Ele tocou o rosto dela com uma delicadeza que contrastava com a intensidade em seus olhos. Helena fechou os olhos, inclinando-se para o toque como uma flor se inclina para o sol. Você tem certeza? Perguntou ele. Porque isso vai mudar tudo. Vai complicar tudo. Tudo já está complicado, respondeu ela, abrindo os olhos para encontrar os dele. A diferença é que agora vamos enfrentar juntos. Alexandre não conseguiu mais resistir. Ele a puxou para seus braços e a beijou com uma paixão que havia estado crescendo desde o primeiro encontro deles. Era um beijo desesperado, carregado de semanas de tensão reprimida, de sentimentos negados, de desejos não expressos. Helena correspondeu com igual intensidade, suas mãos se agarrando à lapela do terno dele, como se ele fosse uma âncora em uma tempestade. O beijo tinha gosto de promessa e perigo, de esperança e medo, de dois mundos colidindo de uma forma que era ao mesmo tempo destrutiva e criativa. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. Alexandre apoiou a testa na dela, seus olhos fechados como se estivesse tentando memorizar aquele momento. O que fizemos? Murmurou ele. O que devíamos ter feito há semanas, respondeu Helena. Helena, você entende o que isso significa? As complicações que isso vai trazer? Sei que significa que não vou mais ter que fingir que não sinto nada quando você entra em uma sala. Sei que significa que não vou mais ter que evitar seus olhares. E sei que significa que pela primeira vez na minha vida alguém me vê exatamente como eu sou e me ama mesmo assim. Alexandre abriu os olhos e a olhou com uma expressão que misturava admiração e preocupação. Eu te amo, disse ele simplesmente. Amo sua coragem, sua honestidade, sua força. Amo a forma como você cuida de sua família, como trabalha sem reclamar, como fala a verdade mesmo quando dói. Amo como você me fez questionar tudo o que eu pensava saber sobre mim mesmo. E eu te amo por me mostrar que eu mereço ser amada, respondeu Helena. Por me fazer sentir que tenho valor além do trabalho que faço. Por cuidar de mim quando nem eu mesma estava cuidando. Eles se beijaram novamente, mais devagar desta vez, como se estivessem selando um pacto. Quando se separaram, Alexandre segurou as mãos dela entre as suas. Não vai ser fácil, disse ele. As melhores coisas nunca são. Vão tentar nos separar. Vão questionar meus motivos, sua integridade. Vão dizer que você está comigo por interesse, que eu estou sendo manipulado. Então vamos ter que provar que estão errados. Alexandre sorriu, o primeiro sorriso genuíno que Helena havia visto dele em dias. Como você consegue ser tão otimista? Porque finalmente tenho algo pelo qual vale a pena lutar. Naquela tarde, eles tentaram voltar às suas rotinas normais, mas tudo havia mudado. Havia uma energia entre eles que era quase tangível, uma consciência mútua que tornava difícil se concentrar em qualquer outra coisa. Alexandre cometeu pequenos erros em documentos que normalmente revisaria perfeitamente. E Helena se pegou limpando a mesma superfície 3 vezes enquanto pensava no beijo. Por volta das 5 da tarde, quando a maioria dos funcionários já havia saído, Alexandre encontrou Helena no corredor novamente. Desta vez, não havia pretexto profissional para a conversa. Posso te dar uma carona para casa? Perguntou ele. Helena hesitou. Aceitar significaria dar mais munição para os rumores que já circulavam. Alexandre, não sei se é uma boa ideia. Provavelmente não é, concordou ele. Mas não me importo mais com o que é uma boa ideia. Me importo com você. Helena olhou ao redor do corredor vazio, depois de volta para ele. Está bem. O carro de Alexandre era exatamente o que ela esperava. Elegante, caro, impecavelmente limpo. Mas enquanto eles dirigiam pelas ruas da cidade, Helena percebeu que ele estava nervoso.
Suas mãos agarravam o volante com mais força do que necessário, e ele verificava os espelhos com frequência. "Está arrependido?" perguntou ela de repente. "Do beijo? Nunca." "Então do quê?" Alexandre parou em um sinal vermelho e se virou para olhá-la. "Estou com medo", admitiu. "Medo de não ser o suficiente para você. Medo de que meu mundo te devore. Medo de que, quando você realmente me conhecer, vai perceber que não sou o homem que pensa que eu sou." Helena desafivelou o cinto de segurança e se inclinou para beijá-lo suavemente. "Alexandre", disse ela quando se separaram, "eu já te conheço. Vi você no seu pior momento, quando estava sendo duro e inflexível. Vi você no seu melhor momento, quando cuidou de mim sem esperar nada em troca. E me apaixonei pelo homem completo, não por uma versão idealizada." O sinal ficou verde, mas Alexandre permaneceu parado por mais alguns segundos, absorvendo as palavras dela. "Não, como você faz isso?" perguntou ele, finalmente voltando a dirigir. "Faço o quê?" "Me faz acreditar que tudo vai dar certo." "Porque vai dar", disse Helena com uma convicção que a surpreendeu. "Talvez não da forma que esperamos, talvez não sem desafios, mas vai dar certo porque o que sentimos um pelo outro é real." Quando chegaram ao bairro de Helena, Alexandre parou o carro algumas quadras antes de sua casa. Eles sabiam que seria prudente não serem vistos juntos na vizinhança dela. "Amanhã vai ser difícil", disse ele. "No trabalho, quero dizer, vamos ter que ser cuidadosos." "Eu sei. Mas isso não muda nada entre nós. Você sabe disso, não sabe?" Helena se inclinou e o beijou uma última vez, um beijo suave que tinha gosto de promessa. "Eu sei. E Alexandre?" "Sim. Obrigada por me fazer sentir que vale a pena arriscar tudo." Depois que Helena saiu do carro e desapareceu na esquina, Alexandre ficou sentado no escuro por vários minutos. Pela primeira vez em décadas, ele havia tomado uma decisão baseada puramente no coração, não na lógica ou na conveniência. Era aterrorizante e libertador ao mesmo tempo. Ele sabia que havia tempestade se aproximando. Sabia que teriam que enfrentar questionamentos, julgamentos, talvez até consequências profissionais. Mas também sabia que, quando beijou Helena naquele pequeno arquivo, havia finalmente encontrado algo que valia mais do que sua reputação impecável ou sua carreira meticulosamente construída. Havia encontrado amor, e pela primeira vez na vida, estava disposto a lutar por ele. A segunda-feira seguinte chegou carregada de uma tensão que parecia ter se espalhado por todo o tribunal como uma nuvem de tempestade. Helena percebeu imediatamente que algo havia mudado. Os olhares não eram mais de curiosidade casual, eram de expectativa, como se todos estivessem esperando que algum drama se desenrolasse diante de seus olhos. Ela soube o motivo quando doutora Carla a abordou no início da manhã, com uma expressão preocupada que não conseguia disfarçar. "Helena", disse ela em voz baixa, "preciso te avisar sobre algo. Há rumores circulando sobre você e o doutor Alexandre." "Que tipo de rumores?" "Que vocês têm um relacionamento inapropriado. Que ele está te favorecendo profissionalmente. Algumas pessoas estão dizendo que você pode estar se aproveitando da situação." Helena sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. "E você acredita nisso?" Carla olhou diretamente para ela. "Eu conheço o Dr. Alexandre há anos. Nunca o vi agir da forma como tem agido nas últimas semanas. Mas também nunca o vi mais humano. Então não. Não acredito que seja aproveitamento. Acredito que seja algo real. O problema é que nem todo mundo vai ver dessa forma." Durante toda a manhã, Helena trabalhou sob o peso dos olhares curiosos e dos sussurros que paravam abruptamente quando ela se aproximava. Era como se ela tivesse se tornado o centro de um espetáculo que nunca havia pedido para protagonizar.
Alexandre, por sua vez, estava lidando com pressões mais diretas. Doutor Henrique Campos havia solicitado uma reunião formal para aquela tarde e a agenda estava clara. Discutir seu comportamento profissional recente e as preocupações que haviam surgido sobre sua conduta. Foi por volta do meio-dia que tudo explodiu de uma vez. Helena estava limpando o corredor principal quando ouviu vozes exaltadas vindas da sala de reuniões. Reconheceu imediatamente a voz de Alexandre, mais alta do que o normal, carregada de uma irritação que raramente transparecia. Com todo respeito, Dr. Henrique, minha vida pessoal não é assunto desta instituição. Sua vida pessoal se torna assunto desta instituição quando afeta sua capacidade de tomar decisões imparciais, respondeu a voz do Dr. Henrique, e quando envolve funcionários subordinados. Subordinados? Helena não é minha subordinada direta. Ela trabalha para uma empresa terceirizada. Isso é uma tecnicidade, Alexandre, e você sabe disso. Helena se aproximou ligeiramente da porta, seu coração batendo forte. Outros funcionários também haviam parado no corredor, fingindo estar ocupados, mas claramente prestando atenção na discussão. O que vocês querem exatamente? A voz de Alexandre agora tinha uma frieza perigosa. Queremos que você mantenha uma distância apropriada da funcionária em questão, que interrompa qualquer contato que não seja estritamente profissional. E se eu me recusar? Houve um silêncio tenso. Então teremos que considerar medidas disciplinares. Sua reputação nesta instituição é impecável, Alexandre. Não deixe que uma infatuação destrua tudo o que você construiu. Foi nesse momento que a porta se abriu bruscamente e Alexandre saiu da sala com uma expressão que Helena nunca havia visto antes. Não era raiva exatamente, mas algo mais próximo de determinação absoluta. Ele parou no meio do corredor, vendo a pequena multidão que havia se reunido, funcionários, secretárias, outros magistrados, todos fingindo não estar interessados na situação. Seus olhos encontraram os de Helena, e por um momento o mundo pareceu parar. Já que todos parecem tão interessados na minha vida pessoal, disse Alexandre, sua voz ecoando pelo corredor. Vou ser claro sobre alguns pontos. Dr. Henrique apareceu na porta da sala de reuniões com uma expressão de alarme. Alexandre, o que você está fazendo? Estou fazendo algo que deveria ter feito há semanas, respondeu Alexandre, sem desviar os olhos de Helena. Estou dizendo a verdade. Ele deu alguns passos em direção ao centro do corredor, onde todos podiam vê-lo e ouvi-lo claramente. É verdade que tenho um relacionamento com Helena Santos. É verdade que me preocupo com seu bem-estar. É verdade que paguei por seu tratamento médico e que me certificei de que ela recebesse os cuidados de que precisava. Um murmúrio correu pela multidão. Helena sentiu o rosto esquentar, mas não conseguia desviar os olhos dele. E vocês sabem por quê? Continuou Alexandre, sua voz ganhando força. Porque ela me lembrou de algo que eu havia esquecido em 20 anos de carreira, que a justiça não é apenas sobre aplicar leis, é sobre lembrar que essas leis afetam pessoas reais, com vidas reais e problemas reais. Alexandre, pare com isso, murmurou o Dr. Henrique, mas sua voz foi ignorada. Helena Santos é uma mulher que sacrificou sua própria educação para cuidar de um irmão doente, que trabalha até se esgotar para sustentar a família, que fala a verdade mesmo quando é inconveniente. E sim, eu me apaixonei por ela, profundamente, completamente, irreversivelmente. Helena sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. O silêncio no corredor era absoluto agora, todos absorvendo a confissão pública que ninguém havia esperado. E isso compromete minha posição nesta instituição, disse Alexandre, olhando diretamente para Dr. Henrique. Então que seja, porque aprendi que uma vida sem amor, sem compaixão, sem conexão humana real,
não é uma vida que vale a pena viver. Ele se virou e caminhou diretamente para Helena, parando a poucos centímetros dela. Helena, disse ele, sua voz agora mais baixa, mas ainda audível para todos. Eu te amo, e não me importa mais quem sabe disso. Antes que ela pudesse responder, ele a tomou em seus braços e a beijou ali mesmo, no meio do corredor, diante de todos os colegas, superiores e subordinados. Era um beijo que selava mais do que um romance. Era uma declaração de que ele havia escolhido o amor sobre a conveniência, a humanidade sobre o protocolo. Quando se separaram, Helena podia ver lágrimas nos olhos dele. Você tem certeza? Sussurrou ela. Sobre tudo isso? Nunca tive mais certeza de nada na minha vida. O murmúrio da multidão se intensificou, mas Alexandre ignorou completamente. Pegou a mão de Helena e a guiou para o elevador, deixando para trás um corredor cheio de pessoas atônitas e uma carreira que havia definido sua identidade por 2 décadas. Aonde vamos? Perguntou Helena quando as portas do elevador se fecharam. Para o jardim, disse Alexandre. Quero beijar você onde todos possam ver. Quero que não haja dúvida sobre como me sinto. O jardim do tribunal era um espaço pequeno, mas bem cuidado, com bancos sob árvores frondosas e uma vista parcial da cidade. Era um lugar onde funcionários às vezes iam para almoçar ou fazer pausas, e naquele momento estava moderadamente cheio. Alexandre levou Helena até o centro do jardim e, sem se importar com as pessoas ao redor, a beijou novamente. Desta vez foi um beijo mais suave, mais íntimo, cheio de promessas e esperança. Alexandre, disse Helena quando se separaram, você acabou de destruir sua carreira por minha causa. Não, corrigiu ele, sorrindo de uma forma que ela nunca havia visto antes, livre e genuína. Eu acabei de salvar minha vida por sua causa. Nas semanas que se seguiram, houve consequências, como eles haviam previsto. Alexandre enfrentou uma investigação formal, questionamentos sobre suas decisões recentes, pressão para se transferir para outro tribunal. Mas ele enfrentou tudo com uma serenidade que surpreendeu até seus críticos mais ferrenhos. Helena também enfrentou desafios. Alguns colegas a tratavam com frieza, outros com uma curiosidade incômoda. Mas ela descobriu que tinha mais força do que imaginava, especialmente com Alexandre ao seu lado. Doutor, Henrique, depois de várias reuniões tensas, chegou a uma solução que satisfazia tanto a instituição quanto Alexandre. Ele seria transferido para um tribunal em outra cidade, uma promoção que estava sendo considerada há meses, mas que agora resolvia convenientemente o problema do relacionamento. É uma oportunidade, disse Alexandre a Helena na noite em que soube da decisão. Um novo começo para nós dois. E se eu não conseguir emprego lá? Perguntou ela, aninhada em seus braços no sofá do apartamento dele, onde ela havia começado a passar algumas noites. Então eu te sustento enquanto você volta a estudar. Lembra quando falamos sobre seus sonhos interrompidos? Helena ergueu a cabeça para olhá-lo. Você faria isso? Helena, eu faria qualquer coisa por você. Qualquer coisa. 6 meses depois, eles estavam em uma cidade nova, em uma casa nova, construindo uma vida nova juntos. Alexandre havia se adaptado rapidamente ao novo tribunal, onde sua reputação profissional o havia precedido, mas onde ninguém conhecia os detalhes de seu relacionamento com Helena. Helena havia se matriculado em um curso supletivo para terminar o ensino médio, com planos de prestar vestibular no ano seguinte. Pela primeira vez desde os 17 anos, ela podia sonhar com um futuro que incluía suas próprias aspirações. Lucas havia se mudado com eles e seu tratamento agora era feito em um hospital particular onde Alexandre tinha contatos. O menino, inicialmente tímido com o novo cunhado, havia rapidamente se afeiçoado ao homem que cuidava de sua irmã com tanta devoção. Ele te ama de verdade,
disse Lucas a Helena certa noite, depois de Alexandre ter passado 2 horas ajudando-o com o dever de matemática. Como você sabe? Porque quando você não está por perto, ele fica com aquela cara de bobo apaixonado, e quando você está por perto, ele fica com a mesma cara. Helena riu, reconhecendo a sabedoria precoce de seu irmão mais novo. Era uma noite de sábado, quase 1 ano depois do dia em que se conheceram, quando Alexandre surpreendeu Helena com um jantar especial em casa. Ele havia cozinhado, algo que ela descobriu ser uma de suas paixões secretas, e havia flores espalhadas pela mesa. "Ah, o que estamos comemorando?" perguntou ela, notando que ele parecia nervoso. "Vários aniversários", disse Alexandre. 1 ano desde que nos conhecemos, 6 meses desde que nos mudamos, 3 meses desde que você passou no vestibular. E... Alexandre se levantou e se ajoelhou ao lado da cadeira dela, tirando uma pequena caixa do bolso. "E o início do resto de nossas vidas." Helena cobriu a boca com as mãos, lágrimas instantaneamente se formando em seus olhos. "Helena Santos", disse Alexandre, abrindo a caixa para revelar um anel simples, mas elegante. "Você me ensinou que o amor é mais importante que protocolos, que a humanidade é mais valiosa que reputações, que uma vida vivida com coragem vale mais que uma vida vivida com segurança. Quer se casar comigo?" "Sim", sussurrou ela, depois mais alto. "Sim, sim. 1000 vezes sim." Quando ele colocou o anel em seu dedo, Helena pensou em toda a jornada que os havia trazido até ali. Do acidente com os documentos no corredor frio do tribunal até aquele momento íntimo em sua nova casa, eles haviam superado obstáculos que pareciam intransponíveis. "Eu te amo", disse ela, beijando-o suavemente. "E eu te amo", respondeu Alexandre. "Obrigado por me salvar de mim mesmo. Obrigada por me mostrar que eu merecia ser salva." Do outro lado da casa, Lucas assistia televisão, fingindo não ter ouvido toda a conversa, mas estava sorrindo. Sua irmã havia encontrado alguém que a amava como ela merecia ser amada. E Alexandre havia encontrado uma família que o aceitava não pelo que ele tinha ou pelo cargo que ocupava, mas simplesmente por quem ele era. O casamento aconteceu 6 meses depois, uma cerimônia pequena, mas significativa. Dona Maria chorou durante toda a cerimônia, não conseguindo acreditar que sua filha havia encontrado um amor tão verdadeiro. Seu João, inicialmente intimidado pelo genro juiz, havia descoberto que Alexandre era um homem de coração bom que amava genuinamente sua filha. Alguns colegas do novo tribunal de Alexandre compareceram, bem como doutora Carla, que havia feito questão de viajar para a cerimônia. Ela havia se tornado uma amiga verdadeira, uma das poucas pessoas do tribunal antigo que havia defendido publicamente o relacionamento deles desde o início. Durante a festa, Alexandre fez um brindé que resumiu perfeitamente sua jornada. "Há 2 anos, eu era um homem que acreditava que o sucesso se media por conquistas profissionais e reconhecimento público. Hoje, sei que o verdadeiro sucesso se mede pela capacidade de amar e ser amado, de encontrar significado nas conexões humanas, de ter a coragem de ser vulnerável." Ele olhou para Helena, radiante em seu vestido simples, mas elegante. "Helena me ensinou que não importa de onde vimos ou onde estamos na hierarquia social. O que importa é como tratamos uns aos outros, como cuidamos das pessoas que amamos, como escolhemos viver nossas vidas a cada dia." 3 anos depois, Alexandre estava em seu escritório no novo tribunal quando recebeu uma ligação que o fez sorrir amplamente. "Alexandre?" Era a voz de Helena, excitada e nervosa. "Você pode vir para casa mais cedo hoje?" "Claro! Aconteceu alguma coisa?" "Aconteceu sim. Uma coisa muito boa.
Quando Alexandre chegou em casa, encontrou Helena na sala, segurando algo em suas mãos. Ela estava radiante, com lágrimas de felicidade nos olhos. "O que é?" perguntou ele, se aproximando. Helena estendeu as mãos, revelando um teste de gravidez positivo. "Vamos ter um bebê", disse ela, sua voz cheia de alegria e emoção. Alexandre a pegou nos braços e a girou no ar, ambos rindo e chorando ao mesmo tempo. Quando a colocou no chão, ele ajoelhou e beijou delicadamente a barriga dela. "Obrigado", sussurrou ele. "Pelo quê?" "Por me dar uma família, por me dar um propósito, por me dar uma vida que vale a pena viver." Helena passou os dedos pelos cabelos dele, agora mais grisalhos, mas ainda espessos. "Obrigada por me ensinar que eu merecia tudo isso." Lucas, agora com 18 anos, e estudando medicina em uma universidade particular que Alexandre havia insistido em pagar, chegou em casa naquele momento para encontrar sua irmã e cunhado, abraçados na sala. "Deixe-me adivinhar", disse ele com um sorriso maroto. "Vou ser tio." "Como você sabia?" perguntou Helena, rindo. "Porque vocês dois estão com aquela cara de bobos apaixonados que sempre têm quando algo muito bom acontece." Naquela noite, enquanto jantavam em família, Alexandre olhou ao redor da mesa e pensou em como sua vida havia mudado completamente. Havia trocado uma carreira meteórica e uma reputação impecável por algo muito mais valioso. Uma família que o amava, uma esposa que o desafiava a ser melhor a cada dia, um irmão postiço que havia se tornado como um filho para ele. "No que está pensando?" perguntou Helena, notando seu olhar distante. "Estou pensando", disse Alexandre, pegando a mão dela sobre a mesa, "que o tribunal nunca foi o mesmo depois da nossa história." "Como assim?" "Ontem recebi uma carta da doutora Carla. Ela disse que depois do que aconteceu conosco, outros funcionários começaram a se sentir mais à vontade para serem humanos no trabalho, que o ambiente ficou menos frio, mais acolhedor." Helena sorriu. "Então nossa loucura serviu para alguma coisa." "Nossa loucura", corrigiu Alexandre, "mudou mais vidas do que apenas as nossas." Lucas ergueu seu copo de refrigerante. "Um brinde", disse ele, "ao juiz que aprendeu que o coração é mais importante que os protocolos, e à faxineira que ensinou a todos nós que o amor não entende de classes sociais." Alexandre e Helena ergueram seus copos, brindando não apenas ao futuro que os esperava, mas à jornada incrível que os havia trazido até ali. Do lado de fora, a cidade continuava sua rotina noturna, indiferente à pequena celebração que acontecia naquela casa. Mas para 3 pessoas sentadas ao redor de uma mesa simples, aquele era o momento mais importante de suas vidas. A confirmação de que, às vezes, os contos de fada realmente se tornam realidade, especialmente quando são construídos sobre bases sólidas de amor verdadeiro, respeito mútuo e coragem para lutar pelo que realmente importa. E assim, a história do juiz que descobriu sua humanidade e da faxineira que lhe ensinou o verdadeiro significado da justiça continuou, não mais no tribunal austero onde se conheceram, mas no lar acolhedor que construíram juntos, prova viva de que o amor pode verdadeiramente transformar tudo. Se esta história de amor verdadeiro tocou seu coração, se você acredita que o amor pode superar qualquer barreira social, não esqueça de se inscrever no nosso canal para mais histórias que celebram a força dos sentimentos humanos. Deixe seu like se você torceu por Helena e Alexandre desde o primeiro encontro e conte nos comentários. Você já viveu ou conhece alguém que viveu um amor que desafiou todas as convenções? Sua história pode inspirar nosso próximo vídeo.